Boa noite. Ele é um dos mais influentes pensadores do fenômeno do ciberespaço. Polêmico, defende o acesso irrestrito dos jovens aos videogames e aos sites de relacionamento. E diz que a televisão, a internet e até mesmo os videogames produzem virtudes intelectuais e cognitivas diferentes, mas não inferiores às da leitura. Em que estágio estamos e para onde a revolução digital está nos levando? São alguns temas para Steven Johnson, professor e crítico cultural americano, nosso convidado de hoje no Roda Viva. Você vê a entrevista no instante. O equilíbrio do clima no mundo inteiro depende deste lugar, a floresta amazônica. Por isso, o Banco do Planeta criou com o Estado do Amazonas a Fundação Amazonas Sustentável. Serão 70 milhões investidos em projetos de sustentabilidade na região. É a maior ação prática já feita por uma empresa para a conservação da floresta amazônica. Um investimento no planeta. Banco do Planeta é o Bradesco pensando completo. O norte-americano Steven Johnson foi responsável pela premiada revista Feed, uma revista cultural online sobre o comportamento eletrônico. Graduado em semiótica pela Universidade Brown e em literatura pela Columbia, atualmente dedica-se à divulgação científica. Tem criado polêmicas ao dizer que o acesso ao videogame, à TV e à internet tem deixado o ser humano mais inteligente. Steven Johnson apresenta dados que apontam que o QI, quociente intelectual médio nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, cresceu mais nos últimos 25 anos do que no século XX inteiro. Para ele, a principal explicação é justamente o contato com as tecnologias interativas. Johnson diz que os jogos fazem com que os jovens pensem, descubram a melhor maneira de atingir um objetivo de forma direta, realizando tarefas menores, sem perder de vista o problema maior. Os sites de relacionamento também colaboram nesse sentido. Segundo ele, antes as pessoas passavam horas no telefone e agora utilizam esses sites para se comunicar entre amigos. Johnson diz que as novas gerações são mais sociáveis do que as anteriores. Pensam em TV e internet em primeiro lugar como uma experiência social e não como uma relação passiva de consumo. Intelectual requisitado, Steven Johnson publica artigos em jornais e na internet, participa de conferências e atualiza seu blog com frequência. Como resultado de suas pesquisas, Steven Johnson já desenvolveu argumentos em diversas áreas em seus textos e já publicou 5 livros, sendo 2 sobre tecnologia digital. Steven Johnson esteve em São Paulo no mês de fevereiro, onde participou do Campus Party, considerado o maior evento de entretenimento eletrônico em rede do mundo. Um encontro realizado anualmente desde 1997, reunindo milhares de participantes que compartilham curiosidades, trocam experiências e realizam atividades relacionadas aos computadores, às comunicações e às novas tecnologias. Para entrevistar o professor e crítico cultural Steven Johnson, convidamos Ricardo Anderaus, diretor editorial do jornal Metro. Alexandre Matias, editor assistente do caderno Link, do jornal O Estado de São Paulo. Tiago Dória, blogueiro do IG. Gustavo Vilas Boas, repórter do caderno Informática, do jornal Folha de São Paulo. Juliano Speyer, do site Radar Cultura, especialista em mídias colaborativas e autor do livro Conectado. Ronaldo Lemos, diretor do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, diretor do projeto Creative Commons no Brasil e presidente global do iCommons. Carmen Amorim, repórter do Núcleo de Jornalismo da TV Cultura, que traz para a entrevista as perguntas enviadas pelos telespectadores e internautas. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, que registra em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é em rede nacional de TV para todo o Brasil. O programa desta noite está sendo gravado e, portanto, as perguntas de telespectadores que nós iremos aqui apresentar foram enviadas antecipadamente pela internet. Você também pode consultar o nosso site e mandar críticas e sugestões
acessando www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Boa noite, professor Johnson. O senhor tem argumentado que os videogames, a TV, a internet e as outras tecnologias modernas estimulam um tipo específico de inteligência, a inteligência fluida das pessoas, que as ajuda a tomar decisões rápidas diante de problemas lógicos. Mas há outros autores que argumentam que essas mesmas tecnologias atrapalham a compreensão e até a memorização da informação. Eu li recentemente um desses autores, que talvez o senhor tenha conhecimento, Walter Kern, que publicou um artigo na revista Monthly no ano passado. Como é que o senhor reage aos argumentos, ou do Kern especificamente, se é que o senhor leu esse artigo, ou esses argumentos de um modo geral que dizem que as tecnologias modernas atrapalham a compreensão da informação e até a sua memorização? Yeah, it's a very interesting question, and first off, let me say that it's an honor to be here, and thank you for having me. Kern is an interesting guy because he actually reviewed Everything Bad is Good for You, the book where I made this argument about video games and pop culture for the New York Times book review when it came out. He gave it quite a positive review. I mean, he had some quibbles, but he seemed to buy a lot of the argument. And I think in his more recent piece about, which is in part about multitasking and the question of kind of when you move from one discipline to another, from one kind of chunk of information to another, the way we increasingly do on the web, what is lost in that kind of mental exercise? And, you know, can we take account of that? Can we study that? Can we understand that? And I think that there is enormous validity to that kind of approach, trying to understand what happens when we do read in that kind of lateral multitasking way as opposed to the kind of linear, I'm going to sit down with a book and read for 400 straight pages. And I've no doubt that there are some negative side effects of that. What I was trying to do in Everything Bad is Good for You is to say that we have spent all of our time over the last 15 or 20 years focusing on the potential negative side effects of these new forms of media, particularly on kids. So if you think about games, an incredible number of studies on violence in games and whether violence in fictional violence leads to real-world violence. And when people talked about the potential intellectual benefits of games, it was only as a joke. I mean, nobody even kind of thought that there could be any intellectual benefits of playing video games. And yet, we accept readily that there are intellectual benefits to games like chess, for instance. Most parents are incredibly proud of their children when they send them off to chess camp, you know. But they talk very critically about their kids sitting around and playing video games. And what I was trying to point out in that book is that over the last 20 years, games have grown up from Pong and Pac-Man and Space Invaders, which were very crude and simple games, to games of incredible cognitive complexity that involve very, kind of rich forms of problem solving. Games where you simulate an entire city or an entire world, a civilization. And these are popular games. These are not educational games. And so that part of the story of where the culture is headed, had just been entirely ignored over that period. And so I wanted to kind of shine some light on it. Now, I do believe that there are undoubtedly going to be some negative side effects as well. And if we can approach them all in kind of a balanced way, so we're focused both on the positive and the negative side and trying to figure out what we need to do as a culture to make up for that balance, that to me is the important approach. Ricardo? Tudo bem? Já que você começou a falar do lado positivo dos games,